Sejam muito bem-vindos à aula Composição 2, Natureza Morta. Para quem não viu a aula Composição 1, né, eu recomendo que veja, e ela é uma aula específica para composição de paisagem, né, e a gente tem também a aula de fundamentos da composição, também vale a pena ver. Né. Então essa aula aqui ela é uma aula complementar das aulas de composição que a gente tem aqui, e também ela é uma aula específica para a natureza morta. Né. E a natureza morta ela é um tipo de composição que a gente faz um arranjo de objetos, né, normalmente. E esses objetos, eles podem ser objetos que a gente tem em casa mesmo, objetos comuns, frutas. E o interessante da natureza morta é que ela é um tipo de composição bastante acessível, né? Você pode fazer com objetos, você não precisa nem sair de casa a rigor. Você pode pegar alguns objetos que você tem em casa, fazer um arranjo e aí fazer um desenho, uma pintura desses objetos, o que faz com que a natureza morta seja uma ferramenta interessante para quem quer praticar mais, né, para quem quer praticar diariamente, você não ter que recorrer de repente a um modelo, né, ou ter que sair de casa e arrumar algum lugar que tenha uma temática, uma estética interessante. Então essa aula se propõe a avaliar algumas pinturas que foram feitas no passado, né, de natureza morta, né, e proporcionar todo um instrumental para que você consiga avaliar os objetos que você tem, como que você pode fazer o arranjo desses elementos de modo a ter uma composição bastante interessante. Então primeiro vamos começar, né, olhando esses shapes básicos que a gente costuma ter se tratando de composição de objetos de natureza morta. Né? Esses shapes básicos aqui, eles não são específicos de natureza morta. Né? Esses shapes básicos são formas que podem ser usadas em vários outros tipos de composição. Né? Mas no caso da natureza morta, eles são interessantes porque os objetos eles têm uma característica própria e é sempre interessante a gente trazer variedade para a composição. Né? Então aqui a gente tem um shape triangular, né? Um quadrado e um arredondado. Né? Isso não quer dizer que você vai fazer a composição desses três objetos, por exemplo, um triângulo o mais próximo, ou um quadrado perfeito, sem ser um retângulo, mas você busca alguns objetos que têm esse tipo de característica, né? Uma característica mais pontuda, uma outra um pouco mais quadrado, uma outra mais arredondado. Né? Então, mesmo frutas você consegue trabalhar com formatos diferentes e tudo, como a gente vai ver aqui a seguir. Então essa primeira natureza morta que a gente tem, esse quadro bastante famoso, né, os girassóis do Van Gogh, observa aqui como que ele tem aqui várias... o tema é um girassol, né, que está bem centralizado aqui, uma composição relativamente simples, mas a gente tem aqui formas arredondadas, né, tem formas triangulares pontudas na pétala das flores, né, e a gente tem formas mais quadradas, né, no caso retangulares aqui, que seriam esses pequenos caules aqui do girassol, né, e também essa parte aqui da mesa aqui também. Então observa como que ele combina esses elementos aqui, arredondados, pontudos, né, e quadrados também, e isso traz uma variedade, né, e um interesse para essa pintura aqui dos girassóis, apesar, né, que não tem tanta variedade de cores aqui, né? A gente tem uma predominância basicamente aqui de amarelo amarelo, né, e verde aqui, né? Mas a gente tem aqui alguma coisa aqui de azul, alguma coisa aqui de vermelho, mas a predominância é de amarelo. A gente não tem tanta variedade, mas a gente tem variedade de shapes aqui, né, que torna essa composição aqui interessante. Aqui a gente tem uma outra natureza morta mais realista, né, indo mais para esse lado aqui mais realista. Essa pintura que ela foi pintada mais ou menos na mesma época, né, que os girassóis, e a gente tem aqui shapes diferentes, né? Repara, shapes triangulares aqui no livro. Isso aqui eu não consigo identificar o que é, parecia uma vela, mas é um recipiente aqui cilíndrico. Você tem o violino aqui, que também é um formato interessante. Você tem essa jarra aqui que tem um formato arredondado aqui embaixo, né, parecendo uma bola, e aqui ele é mais cilíndrico. Você tem o formato mais achatado aqui desse jornal. Você tem palitos de fósforo aqui, você tem outro livro. Olha as formas pontudas que a gente tem aqui das páginas desse livro, né? Você tem o outro arredondado, você tem a cortina. Então observa, né? Você tem aqui essa vela aqui nesse candelabro com esse castiçal aqui com essa vela. E aí você tem
formas variadas aqui, né? Cilíndricos, arredondados, cilíndrico de novo, comprido, né? Objetos compridos e curtos, compridos e cilíndricos e compridos. Né? Você tem aqui um cachimbo, né? Você tem um papel. Observa como que ele combina vários elementos aqui, né? Isso que torna uma composição de natureza morta interessante, quando você combina esses shapes diferentes, né? Cilíndrico, arredondado, quadrado, né? Pontudo, e você faz com que esses elementos eles trabalhem em conjunto, né? E tragam interesse para a composição. Aqui a gente tem mais uma natureza morta do Van Gogh, né? Um estilo totalmente diferente dos girassóis que a gente viu. Mas observa aqui também, né? A gente tem formas quadradas, retangulares, a gente tem o cachimbo, a gente tem a garrafa, tem o chapéu. Né? Repara também como que ele trabalha essa unidade, né? Entre essas três formas aqui que são mais arredondadas, né? Bem no centro aqui da composição. Né? E a gente tem outras formas mais cilíndricas, o cachimbo, essas formas quadradas, aqui né? Provavelmente um pedaço de madeira aqui talvez. Aqui a gente tem a caixa de fósforo, né? Essa parte aqui da mesa, em volta, mas a gente tem aqui os objetos mais arredondados aqui no centro, né? Então vê como ele trabalha também a questão das cores, né? Todas as cores aqui são mais realistas, mais uniformes, ao contrário daquelas cores mais berrantes que ele usou ali, com mais saturação, com mais croma nos girassóis, mas ele também trabalha alguma variedade aqui, né? Uma unidade da paleta, né? Bem mais visando o realismo, mas ele busca aqui também alguma variação, né? Você vê que aqui é mais azulado, aqui é avermelhado, né? Aqui esse chapéu de palha. Aqui a natureza morta com lagosta, né? A gente está falando aqui da metade de 1600 e observa como que também aqui, além do realismo, né? Do cuidado em retratar e descrever muito bem a matéria, né? O vidro, a refração da luz, outro vidro aqui, né? A forma como a luz entra nessa laranja aqui, né, a lagosta, a uva, né, todo esse tecido, essa composição aqui. Observa como a gente tem também aqui uma variedade muito grande de shapes, né, nos ordenamentos. A gente tem uma forma triangular aqui, né, você tem triângulo em vários lugares, né, formas pontudas aqui na lagosta, com formas arredondadas aqui, aqui na uva também. Aqui a gente tem uns shapes bem interessantes, né, que são pontudos, mas eles têm a ponta arredondada. Repara como que o design de shapes aqui ele funciona muito bem, né? A gente tem umas formas negativas aqui, né? Bem proeminentes aqui na base da região. E a gente tem esse objeto aqui, esse líquido aqui que eu não sei bem o que é, mas ele tem uns shapes aqui, uns ornamentos aqui bem interessantes. Observa aqui a casca, como que ela vem aqui, né? Fazendo uma curva aqui, né? Projetando esse shape interessante aqui. Ver como que ele trabalha muito bem o vidro, descrevendo a matéria, né? Então a gente tem toda uma combinação aqui, não só dos shapes, né, desses elementos pontudos, arredondados, né, e tudo, como você tem também uma combinação interessante de cores aqui, né? Observa como que essa lagosta que ela é avermelhada, o tecido ele é azul, a laranja é amarelo, né? Então você tem um trabalho de cores aqui, cores saturadas que combinam, né? Cores com croma alto que combina com essa parte, faz um contraponto com essa parte aqui mais apagadinha, né? Mais acinzentada e com croma mais baixo. Aqui a gente tem natureza morta com maçãs do Cézanne. O Cézanne ele é um pintor pós-impressionista, né? Ele é um precursor do cubismo. E a gente tem aqui o Cézanne ele pintava bastante, né, com natureza morta e usava bastante frutas espalhadas assim sobre uma mesa, né? Ele não usava tanto uma composição mais assim focada e mais reduzida. E a gente vê aqui também formas arredondadas, né, com formas cilíndricas, né, formas quadradas. E o Cézanne aqui no caso ele estava fazendo experimentos, né, com quebra de planos de perspectiva, né, que o cubismo depois pegou e desenvolveu, né, ele aprofundou esse tipo de quebra de percepção que a gente tem, né, quando você desenha ou pinta planos de perspectiva diferentes na mesma pintura, né? Então mas a gente observa aqui que, né, apesar da perspectiva não estar muito apurada, ele tem uma preocupação não só do arranjo dos elementos, né? Você tem formas que quebram aqui essa linha aqui da mesa, você tem frutas espalhadas, né, que cria um certo ritmo aqui nessa composição e faz com que os olhos passeiem por essa região toda aqui,
mas ele tem também uma preocupação na distribuição das cores. Você vê que algumas frutas aqui estão vermelhas, outras verdes, amarelas, né? Uma parte aqui do tecido aqui está mais azulado, a outra está mais branca. Você vê que ele modula essas cores aqui, ele vai passando aqui passeando aqui por essas matizes, tornando as cores um pouco mais azuladas, um pouco mais avermelhadas. E o ordenamento também desses grandes shapes, né? Observa como que ele coloca uma importância grande aqui, apesar dele não ter definido muito bem essa área. Ele tem essa parte aqui grande, depois ele tem essa parte aqui de baixo, né? Então seria a área de importância aqui dessa composição, seria mais fazendo esse passeio visual aqui, e depois as linhas trazem a gente de volta aqui para essa região aqui da pintura. E aqui a gente tem mais uma natureza morta do Cézanne, nessa aqui já buscando retratar mais a realidade, mas você observa aqui também que a gente tem formas pontudas em relação a formas arredondadas. Você tem um contraste aqui de texturas também, dessa parte mais lisa com outras partes mais opacas, e coloca flores aqui, né? Você vê que tem muitos shapes aqui diferentes, criando interesse aqui na região, né? E também a preocupação em colocar cores mais vivas, né? Para conversar aqui, né? Na composição você vê que tem laranja, tem amarelo, tem vermelho, tem verde. Esses verdes aqui são em várias variações de temperatura, né? Você tem um verde que é mais amarelado, você tem um verde que ele tem um croma mais alto, um verde que ele já vai indo mais em direção ao branco, né? Com tipo um verde mais acinzentado. Você vê os outros elementos aqui todos combinando e todos procurando trazer uma variedade onde você tem essas partes mais pontudas com as partes mais arredondadas, né? Então, e aqui também você vê essa parte mais quadrada aqui. Então repara como que ele junta esses elementos diferentes também na natureza morta dele, para que fique uma composição interessante, né? Observa aqui também como ele faz um triângulo praticamente, né? Visual aqui nessa região, e ao mesmo tempo ele vai combinando esses elementos, né? Então num nível macro você tem um triângulo, e depois dentro desse triângulo você tem uma série de outros shapes aqui e cores, criando interesse e fazendo os olhos passear por essa região e não sair da tela, né? Que é importante. Beleza, composição 2. O que é importante lembrar? Importante lembrar de compor sempre usando shapes, pensando em formas diferentes, cores, contrastes, cores complementares. Observa aqui que eu estou usando cores complementares aqui, amarelo e azul, né? Formas diferentes, uma arredondada, uma cilíndrica, outra em cone. Eu vou fazendo ajustes, mexendo posições para tentar achar uma composição interessante de ritmo entre a forma como o olho vai passando pelos elementos que tem ali, né? Então procura sempre pensar nesses elementos de forma mais ativa e menos instintiva. Obrigado por ter visto a aula até o final. Espero que essa aula tenha te ajudado com a composição de natureza morta, e até a próxima.